E justamente alguns pontos do livro, né, de vocês, se vocês tivessem, só que é do primeiro ano, que trata justamente de alguns pontos do nosso livro, que é Renascimento, né, Renascimento e reformas religiosas. Nós, aula passada até já falamos alguma coisa, né, sobre o Renascimento. Bom dia, Bianca. Bom dia aos demais, né, que foram entrando. Espero que todos estejam bem, né, tenham um bom dia. Então, nós iniciamos aí sobre o Renascimento. E o que seria Renascimento? Quando a gente fala de Renascimento, o que seria Renascimento? Oi, Heitor. Olá. Renascimento é renascer, é nascer novamente, né? Se a gente for estudar em si a palavra, o termo renascimento, seria o quê? Renascer. E por que a gente usa esse termo de renascimento? É porque quando a gente vai falar do termo renascimento, muitos estudiosos, eles vão falar da volta, né, como é que eu posso ver? Da renascença do que se pensou de arte, de cultura, de ciência, que usou-se na Idade Antiga. Né? Quando a gente fala de renascimento, a gente sempre vem à mente o quê? Que o renascimento aconteceu na Idade Moderna. Né? Foi esse movimento que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E aí, quando a gente fala assim, nós falamos muito ano passado, quando a gente adentrou a Idade Média, nós falamos que alguns cientistas, né, que a ciência, ela usava o termo para dizer que na Idade Média não houve o quê? Não houve produção, né? Que pouco se fez. Alguns cientistas chegam a dizer o quê? Que a Idade Média é a idade das trevas, né? A idade da escuridão. E quando se não tem luz, não tem conhecimento também. E esse termo é justamente para isso. Quando ele fala de idade das trevas, é para dizer que conhecimento é o quê? É luz, que a ciência, que a arte, que a cultura é luz. E eles usam para dizer que durante a Idade Média não houve essa produção, que nós sabemos que não é verdade, né? Que houve também muita produção na Idade Média. E aí alguns cientistas, vou brincar ali, vai, tô assim. Alguns cientistas, eles usam o quê? Esse termo até um termo pejorativo para dizer que na Idade Média é a idade da escuridão. E que o Renascimento é esse movimento artístico, científico, literário, filosófico, né, cultural da modernidade, do novo. Né? Quando a gente fala de moderno, a gente sempre tem a ideia de que modernidade, né, que coisa moderna é coisa nova. Né? E aí é a passagem da Idade Antiga, da Idade Média, aliás, para a Idade Moderna, né? Marca o início do modernismo. Então, durante a Baixa Idade Média, quem lembra bem, né? A Europa, ela passou por uma série de transformações. Que transformações a gente pode falar? O renascimento das cidades, né? É uma dessas transformações. Ele está pedindo para entrar. O renascimento das cidades, o aperfeiçoamento técnico, novas técnicas, e aí houve muita produção. Eu lembro bem que a gente falou disso. O fortalecimento da burguesia, surgimento dos burgos, dos burgos, dos locais murados, né, durante a Idade Média, e que os burgueses, a burguesia, tem essa denominação a partir daí, que eram eles que habitavam esses burgos. O crescimento das cidades, as pessoas começaram a sair do campo, o feudalismo, as características do feudalismo é mais ruralizado. Nós sabemos que as atividades feudais, né, quando a gente fala do feudalismo, a gente sempre vê o quê?
sempre pensa que os feudos eram o quê? Eram nas zonas, na área rural, no campo, né? E a gente até deixa de esquecer que um feudo também poderia ser o quê? Um laço de vassalagem, né, de suzerania e vassalagem, não precisava ser só terra, mas, assim, uma obrigação militar, né, também era um feudo. E a gente, sempre quando fala em feudalismo, a gente sempre pensa na área rural. E essas transformações que ocorreram durante a Baixa Idade Média, principalmente na Península Itálica, né, quando a gente fala Península Itálica, a gente sempre pensa o quê? Império Romano, né? Favoreceu o surgimento do Renascimento, desse movimento cultural, científico, artístico, que iniciou na Baixa Idade Média e que vai ter mais fortaleza, se fortalecer durante a modernidade na Península Itálica, que é uma região de tradição comercial. Por isso que a gente fala de renascimento das obras, das artes greco-romanas, porque todo esse ambiente de renascimento vai começar na Península Itálica, né? E o renascimento foi favorecido pelo crescimento das cidades, pela expansão comercial, o aperfeiçoamento técnico, o enriquecimento e fortalecimento da burguesia, que vai marcar a Baixa Idade Média, o final da Idade Média, né? Com tudo isso, o homem vai ter uma relação diferente com a natureza. Por quê? Porque ele vai se aperfeiçoar tecnologicamente, né? Ele vai se desenvolver, vai se dedicar a outras atividades. A burguesia, as atividades vão deixar de ser ruralizadas, vai ser atividades mais urbanas. A burguesia vai desenvolver atividades de bancos, né, de trocas, de taxas de trocas comerciais, de câmbio. Tudo isso serão atividades surgidas na Baixa Idade Média, no finalzinho da Idade Média. E aí, os valores, as ideias que são propagadas nos burgos, nas feiras, né, nas cidades, vão mudar a forma de pensamento, a forma de ver das pessoas. Feudalismo, porque havia aquele laço de suzerania e vassalagem. O suzerano dominava, né, os vassalos recebia aquelas investiduras, os acordos, e obedeciam, né? No final da Idade Média, com o surgimento das cidades, o renascimento das cidades, a expansão comercial, o pensamento também vai mudar, vai se expandir, vai haver novos valores, nova forma de pensamento. E aí, por isso que vai surgir o Renascimento. E dentro do Renascimento, né, dessas novas ideias, desse movimento também chamado de Renascença, vai haver o humanismo, como vocês estão vendo aí, o humanismo vai ser marcado pelas transformações que o homem vai ter frente à natureza, frente à ciência, frente à tecnologia, né, e vai mudar a sua forma de pensar, vai adquirir novos valores. Quais são as características do humanismo? Vocês podem até ver aí. São, basicamente, o espírito crítico, nesse contexto da Península Itálica, de como vai se desenvolver essas ideias, vai o quê? Vai haver a valorização da razão, do espírito crítico, são atributos. O que seriam atributos? São características que o ser humano ele vai começar a se atribuir para si, e as pessoas também vão dar os demais, aos companheiros. O uso da razão e do espírito crítico, né, que é o que nós chamamos de humanismo. Eles vão acreditar na capacidade do ser humano de conduzir o seu próprio destino. Por quê? Por que isso, de conduzir o próprio destino? Será se eles não conduziam o próprio destino? Quem é que conduzia o destino do homem na Idade Média? A pergunta que não quer calar. A igreja. Isso mesmo, Rosa. Era a igreja, isso, Rafael. A igreja quem conduzia o destino do homem, quem ditava regras, quem ditava normas.
né? Se você fosse... Os doutores da igreja, quem escrevia o que você tinha que fazer, as leis que você tinha que seguir. Então, durante a Idade Média, né, quando a gente vai falar de anos, a gente vê quase 10 séculos de Idade Média, a igreja ditou o conhecimento, a produção. Houve muita perseguição, quando a gente sabe da Inquisição. Por quê? Porque se você fosse contra a igreja, você seria o quê? Julgado, você seria condenado. Então, o poder da igreja era grande, era a senhora feudal, né, quando a gente fala de feudalismo. Quem era a maior senhora feudal? Era a igreja, tinha terras, tinha poder. Tanto que a gente estudou o ano passado, que eu lembro no finalzinho, quando a gente vai estudar os grupos, né, a sociedade na Idade Média, o feudalismo, tinha quem? Era a igreja. Oi, Edson. Pode falar. Nenhum rei quis se opor da igreja? Por quê? Porque quando a gente vai falar assim, sempre fechar o olho, eu gosto de fechar o olho para a gente ver assim, a Idade Antiga, né, o rei comandava, por exemplo, quando a gente fala de Roma, né, do Império Romano, era o imperador quem dominava. Quando o Império Romano vai se enfraquecer, vai haver a queda do Império Romano, né, o rei vai perder a força. As cidades vão passar pelas invasões bárbaras, dos povos bárbaros, né? As pessoas vão começar a sair das cidades e ir para o campo. E aí o rei, o império, né, que tinha sua sede nas cidades, vai se enfraquecer. E aí as pessoas vão começar a fugir da cidade, vão para o campo. E vão precisar de quê? De acolhimento, né? E quem seria a força, o acolhimento? Seria Deus, né? As pessoas vão começar a procurar não mais se chegar ao rei, porque estão vendo que o rei não tem mais poder. Né? O rei vai passar pelas invasões, vai passar pelas guerras, pela expansão, e o rei não vai, o império não vai dar como se fosse garantia. E aí, quando eles vão sair, fugir da cidade para o campo, fugindo dos bárbaros, das invasões bárbaras, as pessoas vão sair para o campo, né? Vão se refugiar no campo. E aí eles vão procurar o quê? Uma força. Vão procurar quem? Os senhores de terra, né? O ruralismo, o colonato, que nós falamos muito no ano passado, né? As pessoas vão sair da cidade, vão chegar no campo sem não ter o que fazer. E aí vão servir de mão de obra barata nos campos, né? A sociedade vai se tornar ruralizada, né? E aí é que vai surgir o feudalismo, né? E o rei, ele vai perder força, vai perder o poder. Por quê? Porque o rei, né, era mais quando a gente fala das cidades. E aí no campo, quem é que vai dominar? Serão os senhores, né? Que vai ser os senhores feudais. E a igreja, quem vai ditar regras? O cristianismo vai começar a se fortalecer no Império Romano, né? Nós sabemos que Cristo, ele nasce numa província romana, ele vai ser perseguido pelos soldados romanos, né? E muitos cristãos, eles vão ser perseguidos. Com o tempo, né, Constantino, ele vai permitir o culto livre, o catolicismo. Teodósio vai instituir o cristianismo como igreja oficial, e é a partir daí que a igreja vai começar a dominar. E as pessoas, elas vão para o campo, vão procurar essa força, esse poder, né, que o rei não dava mais a ela, não dava esse suporte. Né? Então, a igreja era quem ditava as regras. Durante o feudalismo, a igreja é a senhora feudal, tem riqueza. Por quê? Porque você dava, todo cristão dava o dízimo, tanto em terra como em dinheiro, e ela ia se fortalecendo. Né? Se vocês pesquisarem, eu gosto de estudar a Idade Média, porque fala que a igreja era a maior senhora feudal, quem tinha mais terras naquela época. Era quem ditava as regras. O que é que acontecia? Os servos, tinha como fosse três classes. Os servos, né, a igreja e os militares, os cavaleiros. Os servos, né, trabalhavam para sustentar a igreja e sustentar Por que, Rosa?
Como é, Rosa? Por que tu tá perdido? Pode falar, gente. Às vezes pode ser que eu esteja bem rápido e no raciocínio. Pronto. Não tem nenhum relato de algum senhor feudal que foi contra isso, É que porque foi assim, Guilherme, contra a proibição da ciência, que foi contra o porque poder assim, da igreja. eu tô voltando, eu tô falando do feudalismo para poder a gente entender como é que vai acontecer isso aqui, né? E aí, lembrando que nós estamos falando do feudalismo ainda, né? Só fazendo uma revisão. E aí, o que acontecia? Os servos, eles tinham a obrigação de sustentar a igreja, né? E os cavaleiros, por exemplo. E tinha o direito de receber o quê? As orações da igreja e de receber a defesa dos cavaleiros. Os cavaleiros tinham direito de ser sustentados pelos servos e de receber as orações do clero. E o clero tinha o direito, né, de ser sustentado pelos servos e receber a proteção dos cavaleiros. Então, quem era que trabalhava? Em suma, só os servos, né? A sociedade em si. Então, seria... era uma coisa muito desigual. E aí, quando, né, as pessoas, durante as cruzadas, né? Quem lembra que naquela época, quem era que tinha direito? Quem era que era herdeiro? Só o filho primogênito, né? Só era o mais velho, que recebia a herança. E aí, tinha muitos filhos, os demais, né? As famílias eram grandes, e aí saíam em busca de riqueza. Primeiro, usando a desculpa das cruzadas de que a Jerusalém, que era a Terra Santa, estava nas mãos dos muçulmanos e que eles iriam defender, recuperar Jerusalém. E aí nós vimos, vocês estudaram ano passado, a questão das cruzadas. Né? O intuito, o início, o objetivo era esse, só que eles viram que com aquelas expedições eles começaram a enriquecer. Né? Eles adentravam, saíam da Europa, passava pelo mar Mediterrâneo, muitas vezes a rota, né, a rota comercial era o mar Mediterrâneo, e aí eles começaram a enriquecer. Junto com a riqueza que eles adquiriam, esses cavaleiros, eles começaram, né, a sair do campo e desenvolver atividades nas cidades. E aí nós vamos falar da burguesia. Que são quem? São essas pessoas, esses cavaleiros, essas pessoas que vão morar nos burgos e que vão enriquecer muitos com as cruzadas. Principalmente por quê? Porque os filhos, os segundos e os terceiros não tinham direito de receber a herança, né? E aí eles adquiriam riqueza com essas atividades, com outras atividades, que seria o comércio, os bancos. Acho que eu falei nos meninos do ano passado, né? Até o surgimento dos bancos, que vai surgir no finalzinho da Idade Média. Por que o nome banco? Vocês já se perguntaram? Surgiu aí na Baixa Idade Média, no final do feudalismo. Por quê? Porque cada feudo, não sei se vocês lembram, mas cada feudo tinha o quê? Sua unidade de medida, seu peso, sua moeda, não era? E aí, eu queria, meu feudo, eu tinha milho, mas no outro feudo tinha feijão, por exemplo. Né? E aí, como é que eu fazia a troca? Eu ia lá fazer a permuta, como se fosse uma taxa de uma casa de câmbio, uma troca. E aí eles faziam o quê? Eles sentavam nos bancos, né? Oi, Heitor. Eles sentavam nos bancos para fazer essa troca. E aí, por isso surgiu o nome banco. E os banqueiros era quem fazia essa troca, né? No finalzinho da Idade Média. E aí, gente, nessa relação, nesse movimento de troca comercial, de troca... Oi, Heitor. Tá bom, mamãe. De troca comercial, de efervescência, de troca de valores, né, de cultura, é que vão surgir essas novas ideias. E aí, a partir daí, que vai surgir o renascimento, que são esses valores do final da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Aí eu vou passar o slide.
Aí, quais são as características do Renascimento, né? O Renascimento tem essas características básicas, que é o antropocentrismo. Por quê? Porque o homem passa a ser... Mamãe, Oi. é delícia. Tá bom. O homem passa a ser o centro do universo. O antropocentrismo, o ser humano como centro do universo. O classicismo é o renascimento, como eu falei. O renascimento, a retomada da antiguidade clássica, da Grécia e de Roma. O hedonismo, a valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais. Por que esse hedonismo? Não sei se vocês já viram muitas imagens, né, do Renascimento. Deixa eu ver aqui, se eu coloquei aqui. Aquelas imagens que tem, principalmente do corpo das pessoas, né, da valorização do corpo, da imagem das pessoas. Então, essa é uma característica do Renascimento, chamada de hedonismo, do culto à beleza, da perfeição, das pessoas serem perfeitas. O naturalismo é uma característica do Renascimento que se preocupa, né, em retratar o ser humano, os animais, a natureza de maneira realista, estudar o corpo dos seres humanos, estudar a anatomia do ser humano, é uma característica do Renascimento. Outra característica é o racionalismo. O racionalismo é na busca da verdade por meio da investigação. Eles procuram o quê? Investigar, fazer experiências. Eles procuram, através dessa investigação e da experiência, eles criarem as leis. E não mais o quê? Não mais princípios religiosos, não mais explicações sem fundamentos. Então, essas são as características básicas do Renascimento, que é naturalismo, que é o interesse dos artistas em os homens, a fauna, a flora, mostrar a natureza como de fato ela é. O racionalismo, que é na busca da verdade por meio da investigação. O classicismo, que é a intenção de artistas, de literatos, de pensadores do período em revalorizar a cultura e as tradições greco-romanas. O hedonismo, que é a valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, né, no culto do belo, no culto da perfeição. Por exemplo, William Shakespeare, o nome agora, Giovanni Boccaccio, eles faziam obras que personificavam o amor pelas coisas humanas, pelas coisas terrenas, né? E o antropocentrismo, que é como se fosse, a gente sempre pensa o Renascimento falando de antropocentrismo. Por quê? Porque o homem, ele vai ser agora o centro, vai ter o papel no centro do universo, e não mais o teocentrismo. Deus, na Idade Média, teocentrismo, Deus como centro. Idade Moderna, Renascimento, homem como centro. A modernidade vai reservar para o ser humano o papel de centro do universo. Então, é o homem em si que vai ter a capacidade de descobrir verdades, que vai ter a capacidade de investigar, de estudar e de fazer a ciência, né? Como eu falei, só voltar aqui para... Oi. Aqui. Né? E aí, foi na Península Itálica que, nas cidades, principalmente nas cidades de Gênova, de Florença e de Veneza, que o Renascimento vai florescer, né? No norte da Península Itálica. Por quê? Por que poderia ser em qualquer lugar e foi na Península Itálica? Por que esse pioneirismo? Porque na Península Itálica tinha muitos burgos, muitas unidades políticas independentes, né? E que vai surgir o quê? Vão surgir a burguesia, os homens, os burgueses, ricos e poderosos, vão começar a ganhar títulos de condes, de duques, de marquês, né? E aí, sob o comando dessa burguesia enriquecida, desses ricos burgueses, é que as cidades da Península Itálica vão ganhar, né, vão se desenvolver, vão ganhar grande desenvolvimento econômico,
cultural, manufatureiro. E aí, nós sabemos que, lembrando, e o que eu falei nesse instante, né? Que eles, para fazer o comércio, eles usavam o quê? Usavam o mar Mediterrâneo. Né? A península tinha sido o centro do Império Romano. E aí, nós sabemos que eles saíam, faziam, para fazer esse comércio, para trazer os produtos, eles usavam o mar Mediterrâneo. E aí, eles sempre passavam pelo Império Bizantino. E aí eles vão receber uma grande influência da cultura bizantina, porque muitos habitantes, só lembrando, o que seria o Império Bizantino? Não seria o Império Romano do Oriente? Então, muitos habitantes que viviam no Império Bizantino faziam comércio com as cidades italianas, a Península Itálica. Né? E aí, essa troca comercial, essa troca cultural vai começar a ficar mais forte na Península Itálica, nas cidades de Gênova, de Florença e de Veneza. Então, sempre que a gente fala de renascimento, surgiu onde? Qual foi o pioneiro? Foram as cidades da Península Itálica, Florença, Gênova e Veneza. Por quê? Porque era lá que a burguesia estava mais aflorada, que os burgueses, que os condes, duques e marqueses começaram a financiar, patrocinar essas obras. Por quê? Porque para fazer obra, custava dinheiro, tinha que ter dinheiro. E aí seriam os burgueses, a burguesia chamada de mecenas, não sei se vocês já ouviram falar, os mecenas são os patrocinadores da arte. Então, muitas famílias ricas da Itália, muitas famílias burguesas da Itália vão patrocinar essas obras de arte do Renascimento. E aí, gente, por exemplo, essa troca do mecenato, que seria os mecenas, que vão desenvolver, que vão patrocinar a arte, né? Eles vão dar grande prestígio social, prestígio político. Eles vão, não sei se vocês já ouviram falar, não sei, na casa dos avós de vocês, não tem aqueles retratos, antigamente que o povo pintava, né? E aí, o Renascimento, os mecenas, a primeira coisa que os artistas faziam era pintar um quadro da família, daqueles mecenas que estavam patrocinando as artes. Eita, menino, Jesus Cristo. Suada. Vou passar aqui para frente. O desenvolvimento científico. Vocês já ouviram essa imagem aí, esse desenho, em algum local? Alguém já viu? Alguém já viu? Eu não estou vendo o chat, não, porque quando eu coloco... Já. Tá? Alguém sabe o que é esse desenho? É um desenho de Da Vinci, né? É chamado de homem vitruviano. Né? E aí, justamente... Ei, então quer dizer que o Renascimento deu pontapé inicial com a arte? Para a renascença, né, da arte, da cultura, do conhecimento científico. No Renascimento, o que é que vai acontecer, principalmente no Renascimento? No Renascimento vai haver o estudo da anatomia humana, né? Essa imagem retrata muito bem. Vai haver o desenvolvimento de instrumentos como o telescópio de Galileu Galilei, vai ser no Renascimento. De muitas teorias, a teoria, vocês sabem que um grande feito da astronomia foi a comprovação da teoria heliocêntrica, né? Por quê? Porque a teoria heliocêntrica veio contra a teoria geocêntrica, porque até o Renascimento se usava a ideia de que a Terra era o quê? O centro do universo. E aí, na astronomia, esse desenvolvimento científico do Renascimento vai vir de encontro a muita coisa que era tido como certo, né? E o Renascimento vai acabar por desmentir. A questão da teoria geocêntrica, de muitos
instrumentos, da ciência em si, tudo isso durante o Renascimento. O Renascimento da Idade Moderna é o cara, como diz a história. Né? Então, veio de um tapa na cara, né, das ideias da Idade Média, de tudo que era pregado, que era defendido na Idade Média. Muitos renascentistas, muitos artistas, até fazem esses estudos, né, eles estudam e eles mesmos se desmentem. Por quê? Porque a igreja vai começar a perseguir esses estudiosos. E eles, com medo de serem queimados na fogueira, né, você ir contra a igreja. Já imaginou? E aí muitos criavam as obras, usavam pseudônimos, né, porque temendo serem queimados na fogueira da Inquisição. Já imaginou? Então, tudo isso durante o Renascimento, que marca a Idade Moderna. E aí, alguns dos conhecimentos científicos que eu coloquei foi esse, né? A astronomia, matemática, a física, a medicina, como eu falei, a questão do desenvolvimento do telescópio, que foi feito durante o Renascimento, da anatomia humana, né? Que possibilitou grandes avanços na medicina, né? Por exemplo, foi durante o Renascimento que houve a dissecação de cadáver, que não se existia, né? A dissecação do cadáver foi usada durante o Renascimento, né? Quando se iniciou o estudo da anatomia, né? E eles publicaram uma espécie de enciclopédia do corpo humano, né? E aí foi também, durante o Renascimento, que se fez o primeiro manual de cirurgia, no papel da química na medicina, tudo isso durante o Renascimento. Então, já pensou? Né? Através da invenção do telescópio, de Galileu Galilei, aí se descobriu os anéis de Saturno, se descobriu os satélites de Júpiter, tudo isso durante o Renascimento. E aí, às vezes, a gente fica pensando, como é que se pensou, se fez isso, se planejou isso? E aí, tudo isso, gente, foi durante o Renascimento. Nicolau Copérnico, ele era um padre, não sei se vocês já ouviram falar nessa história. Copérnico, ele era um padre, e aí, o que foi que aconteceu? Né? Ele era formado em Direito e formado em Medicina também. E aí, o que foi que aconteceu? Ele fez o quê? Ele vai desenvolver, né, a teoria heliocêntrica, a teoria de que o Sol, ele é o centro do universo, né? O sistema solar, ele é o centro do universo. Vamos lá passar aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Não sei se eu vou encostar aqui, cara. Pera ainda, viu? Só um minutinho. Não sei o que é isso. O carregador, pronto. Agora ajeitei. Pronto, né? Outros pontos de destaque, como eu falei. Além dessa teoria heliocêntrica, desses estudos, de que o Sol girava em torno da Terra, muitos estudiosos, eles produziram, e aí voltando até para a figura aí de Leonardo da Vinci, né, essa figurinha aí que a gente pode ver, ele vai investigar as medidas e as proporções do corpo humano, e aí a gente fala da característica do hedonismo, da valorização do corpo, da valorização das formas, e aí ele vai estudar essas proporções, essas características do corpo humano, né? E aí, vamos passar aqui para frente, viu? Só um minutinho, meninos. E aí nós vamos para as reformas, né? Então, tudo isso, a questão das reformas religiosas, vão ser inspiradas também no Renascimento. Por quê? Porque nós vamos ver essa questão
né, da mudança do foco, de que a igreja ela não mais vai ditar as regras, não mais vai ditar as normas, né? E aí, nós vamos lá para... Deu para fixar a questão do renascimento? Para a gente ir para o outro assunto, que seria a reforma religiosa. Sim, então, sempre vocês têm a mente a questão do renascimento, das características, eu quero que vocês fixem a questão das características, né, e dessas produções que foram feitas no renascimento. E aí a gente vai lá para o teocentrismo, né? Deus como centro do universo, que era o que se pregava durante a Idade Média, né? Que Deus é o centro, a teoria, o teocentrismo era quem dominava. E aí, o que é que a gente vai ver? É que com o Renascimento, as ideias vão mudar. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica, era a única forma de poder centralizado. Vocês podem ver que, quando a gente fala de feudalismo, a fragmentação do poder.
Tá aparecendo nós planejando fugir antes do recreio. Vamos sair? Vamos. Consegui novamente desligar aqui o computador, desligar tudo. Não sei o que foi, não. Oi, voltei. Tenta aí chamar quem saiu, por favor. Voltando aqui. Cheguei. Ai, Jesus. Ei, vai mandar a frequência? Vou mandar de novo, viu? Já mandei uma vez, vou mandar novamente. Então, vamos lá. Só pra gente ver. Então, gente, a igreja, né, dominava tudo. E aí, começou-se, né, a perseguir quem era contra a igreja, ou quem fazia alguma coisa que fosse, né, contra a igreja, começou a ser perseguido. E nós, só lembrando o nosso Tribunal da Inquisição, né, que eu sei que vocês já ouviram falar. Então, nesse contexto, né, quando a igreja ela tinha um grande poder local, tinha uma enorme influência na sociedade, né, enquanto a maior parte da população era pobre, tinha uma vida simples, o clero vivia de luxo, de riqueza. Por quê? Porque a sociedade inteira trabalhava para sustentar o luxo do clero, né? E aí, os cargos eclesiásticos, por exemplo, para ser bispo, para ser padre, para ser arcebispo, para ser papa, esses cargos eram comprados. Os cargos eclesiásticos eram comprados, né? E representavam poder e renda. Ou seja, só quem podia comprar um cargo de bispo, de arcebispo, de cardeal, era quem era rico, quem tinha uma família rica. E por que esses cargos eram comprados? Porque representava riqueza, representava poder, né? Então, gente, a igreja começou a população, principalmente a população que vivia de sofrimento, mais pobre, começou a se revoltar, né? E aí, o clero em si era muito despreparado. Por quê? Porque ninguém se formava, ninguém estudava para fazer parte do clero, não. Se tivesse poder, se tivesse riqueza, comprava aquele cargo eclesiástico. Não tinha nenhuma instrução, né? E aí foi nesse contexto que a gente pode falar que começou a se
surgir, começou a vazar, como diz o termo que vocês usam agora, né, as práticas de heresia. O que é isso? Muitos grupos, né, que são considerados heresia, fazer alguma coisa que é contra a igreja, começou a ser denunciado, né, e a igreja começou a perseguir, principalmente práticas, né, estudos, teorias, livros que iam contra a igreja católica, que ia contra a igreja, né, que era chamado de heresias, que eram práticas contra ou hábitos ou palavras que era contra a Igreja Católica, né, que seria chamado de heresias. Então, gente, foi nesse contexto, como eu falei, né, que as acusações de heresias pela Igreja Católica, né, começou a surgir na Europa, e muitos estudiosos começaram a elaborar propostas de mudança na conduta religiosa. Nós não vamos só mudar essas teorias que existem aí. Não, mas nós vamos mudar também, vamos juntar ideias, né? Começar algumas manifestações, né, contra a Igreja Católica começaram a se transformar em movimentos, né? E esses movimentos vão dar origem a novas igrejas cristãs no início do século XVI, né? Que vão surgir esses movimentos vão ser chamados de movimentos reformistas, né? Que vão começar a usar essas ideias, as ideias do Renascimento, os valores humanistas, né, do pensamento crítico, da valorização da razão, né, mas que, né, não admitia mais a autoridade inquestionável da igreja, que a igreja era inquestionável e que tinha autoridade, principalmente com relação a algumas práticas que a gente pode listar. A venda de cargos eclesiásticos, né, a venda de indulgência. Quem sabe dizer o que é indulgência? Está travando ainda, Bia? A venda de indulgência. Você já ouviu falar em indulgências? Alguém sabe me dizer o que é indulgência? Você comprava alguma coisa para ter perdão pelos seus pecados. Isso mesmo. É a compra, né? O pagamento pelo perdão dos pecados. Ou seja, eu pratiquei um pecado cabeludo, né? E aí eu ia lá, dizia o bispo ou o cardeal, aí ele dizia, não, mas se você doar tanto para a igreja, né, para a igreja de Roma, seus pecados serão perdoados. Né? A venda de relíquias sagradas. Eu tenho essa xícara aqui, e foi a xícara, né, que Jesus Cristo, ele usou na Santa Ceia. Aí vale tanto. E aí, né, as pessoas compravam. Você tem quantas pessoas, né, que morreram? Morreu o avô, a avó e tudo. Para cada pessoa que você tem lá, que estão lá no purgatório sofrendo porque você não pagou para eles saírem do purgatório. E aí os bichinhos pagavam para aqueles entes queridos descansarem, né? E aí começou a se pensar cada vez mais a igreja enriquecendo e cada vez mais, né, as pessoas mais simples, mais pobres, empobrecendo, vivendo na miséria, né? Outra coisa, por exemplo, se numa determinada família tinha uma pessoa que tinha uma criança deficiente e uma pessoa deficiente, eles viviam escondidos. Por quê? Porque a Igreja Católica pregava que aquela criança deficiente ou aquela pessoa deficiente era um exemplo de um pecado que tinha na sua família.
As pessoas viviam escondidas, se tivesse alguma coisa, né, que não fosse uma coisa perfeita, viviam escondidas com medo de ser taxadas, de serem julgadas pela sociedade, que você tinha pecado e que o pecado tinha vindo na forma de uma deficiência para seu filho, por exemplo. Né? E aí, gente, cada vez mais começou a se pregar isso. Aí vai surgir quem? Vai surgir Martim Lutero. Né? Lutero era um monge agostiniano, né? E Lutero, esse período aí que a gente está vendo é o período de construção da Igreja de Roma, né? Da Igreja de São Pedro. E aí, todas as sedes, né? Vão começar a sair em peregrinação para arrecadar dinheiro para a Igreja de Roma. E aí, Lutero, nessa peregrinação, vai ver o tanto de coisa errada que existia na igreja. Né? Vai ver que a igreja prega o celibato clerical. O que é isso? Os membros do clero não podem casar. Né? E o que é que acontecia? Lutero vai ver que os monges, os padres, os asserviços entravam nos prostíbulos, né? Iam ter relações sexuais com as mulheres, né? Com os homens em si. Tudo o que a igreja pregava, fazia o quê? O contrário. E aí, Lutero vai começar a se revoltar. Né? Nós vamos, depois eu vou ver se, já vai dar de 11, né, que eu já vou ter aula no 3º ano, mas é bem interessante, é um assunto que eu gosto muito, que é a questão das reformas protestantes. Quem tiver oportunidade, nesse final de semana, assista um filme de Lutero, né? Ele retrata muito bem tudo isso que a gente está falando. É um filme que retrata muito bem o que a gente vai estudar com relação às reformas religiosas, certo? Já viu? É muito bom, Jonathan, mesmo. Eu gosto